Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como o grão de mostarda. Esta parábola está em Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Está também em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. E também está em Marcos, no capítulo 4, versículo 30 a 32. Nós vamos examinar o texto segundo Lucas. A parábola é a seguinte: e dizia, a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Eu confesso que quando eu examinava esta parábola, eu acabava fixando a minha atenção no grão de mostarda. É pequenino e tal. Então, eu focava o meu interesse no grão de mostarda e a decorrência do grão de mostarda ficava para mim, como dizer assim, no segundo plano. Isso é para mim, né? Mas examinando melhor, eu verifiquei que a leitura parece ser mais interessante e mais correta, se eu posso dizer assim, se nós a fizermos da seguinte maneira. Observa. Ele dizia, a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Então veja, é semelhante ao que decorre de se lançar o grão de mostarda na horta. O que decorre disso? O que acontece quando se lança, lançou na sua horta? O que acontece quando se faz isso? Cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Então, o reino de Deus é o reino de Deus em nós, é este processo que nos leva ao crescimento a partir de uma ideia inicial, uma ideia que é recebida, uma palavra que é colocada no sentido do Evangelho, por exemplo. Nós prestamos atenção naquela palavra e ela fica no nosso subconsciente. Aquilo é uma semente. Então nós vamos, com o tempo, se nós prestarmos atenção e tal, aquilo vai tomando importância e vai transformando-nos. Então, este processo de crescimento de uma ideia, ela é decorrente do reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós proporciona este processo de crescimento. Nós vamos encontrar a mesma ideia na parábola do fermento, que nós examinamos agora recentemente, num dos vídeos. Ele diz assim, é uma parábola que vem em seguida a parábola do grão de mostarda. É a leitura sequente assim. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Veja que é um processo de levedura, é um processo de crescimento, que é uma reação química, conforme comentamos no vídeo anterior, em um vídeo anterior, que é um processo químico que induz
reação química, não é? De fermentação. Então, esse processo de induzir a reação química é o reino de Deus que proporciona em nós, a partir de uma ideia que nós acolhemos, aquilo gera um processo de transformação dos nossos propósitos na vida. Este é o reino de Deus. Nos proporciona este processo de crescimento para a espiritualidade. Então, voltando à parábola do grão de mostarda, é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta. É preciso lançar na horta, prestar atenção, acolher, buscar examinar o sentido, deixa aquilo no subconsciente. Isto gera um processo de incorporar aquela ideia nas nossas atitudes, nossos pensamentos e palavras. Este processo é decorrente do reino de Deus em nós. Então, Jesus buscou mostrar o processo. Nós vamos encontrar esta ideia trazida novamente pela doutrina espírita na questão número 779. Está no capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte trata das leis morais. O capítulo 8 dessa terceira parte, Lei do Progresso. A questão 779 traz esta ideia que acabei de falar. A força para progredir aurear o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Olha se não é a ideia do reino de Deus em nós, que leva a este progresso natural na criatura. Isto decorre do reino de Deus em nós. É a mesma ideia da fé. A fé, ela existe em toda a criação humana. É inerente à criatura de Deus. É uma força que nos leva a esperar, a ter aquela certeza. Isto decorre da presença do reino de Deus. Só que, em geral, até a fase evolutiva em que estamos, esta força decorrente da fé, ela é instintiva, mas ela vai agora transformando em fé raciocinada, levando-nos a um processo consciente de crescimento, decorrente sempre da lei de Deus, decorrente sempre do reino de Deus. Nós vamos voltar a tratar este assunto, Allan Kardec traz esse assunto de novo, no Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, escrito em 1857, e o Evangelho, alguns anos depois, em 1864. Então, aquela ideia, ela está sempre presente. E volta novamente, então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Buscai e Achareis, no item 2. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Trata de o tema Buscai e Achareis. Fala assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mesma ideia que nós lemos ali no livro dos Espíritos e na parábola. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição,
que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. A mesma ideia do grão de mostarda, não é? É porque está latente na criatura humana, em especial no ser humano que estamos tratando aqui, o desejo incessante do melhor. Então, é decorrente do reino de Deus em nós. Esse assunto volta mais tarde, eu me entusiasmo muito com esta ideia, eu já retomei a ela em vídeos anteriores, eu quero trazer novamente. A respeito do capítulo 1, versículo 1 do Evangelho segundo João. Está escrito lá no capítulo 1, versículo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a propósito deste ensinamento, que está lá no Evangelho segundo João, nós vamos encontrar no livro Esquina de Pedra um comentário muito interessante, onde a pessoa que comenta, ele se refere à mesma ideia que é universal. Vale para Jesus, certamente, é o Verbo divino, e vale para todo o processo divino que ocorre na criatura humana. Lá no livro Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, nós vamos encontrar a seguinte frase sobre esta questão do verbo divino. Vamos lembrar que estamos falando do grão de mostarda, e o processo, do fermento, e o processo. O reino de Deus é semelhante a... Olha o que diz, então, naquele livro. O verbo divino é o princípio interno do pensamento e da consciência. O verbo divino é o princípio interno do pensamento e da consciência. É o reino de Deus em nós. Vamos lá. Esse princípio, esse verbo divino, esse princípio, eleva em direção a Deus a razão e a vontade de todo homem. Eleva em direção a Deus a razão e a vontade de todo homem. Que maravilhoso, né? Eu vou retomar a nossa parábola. Vamos lá, o que dizia a parábola? Ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Maravilhoso, né? Muito bem, fica esta ideia para a gente refletir, para ver que as ideias que nós acolhemos, as ideias do bem, vão encontrar em nós a potência divina que faz com que aquela ideia germine e transforme nosso pensamento e se estabeleça na nossa consciência. E isto vai nos conduzir à razão, não é? E à vontade na direção de Deus. Este é o processo, né? Esta é a ideia do reino de Deus em nós. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no estudo das parábolas do Evangelho com a parábola conhecida como os maus vinhateiros. Esta parábola está em Lucas, capítulo 20, versículo 8 a 18. Está também em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 46. E novamente encontramos em Marcos, capítulo 12, versículo 1 a 12. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.